Olá, bem-vindos à aula de produção de texto, sexto ano, módulo 18, onde as narrativas em que quase tudo é possível. Os objetivos dessas aulas são na tentativa de continuar a produzir narrativas ficcionais, que nós já iniciamos esse trabalho no caderno anterior, analisar, comparar imagens, compreender a importância da construção dos personagens, retomar os conceitos de verossimilhança interna e externa, compreender que a narrativa de fatos extraordinários também deve ser verossímil, não é porque é extraordinário que não deve ter qualquer contato com a realidade, retomar a questão da descrição, diferencial descrição de narração, descrever algo, dizer como é algo, narrar é contar, produzir narrativa extraordinária, que são narrativas em primeira ou terceira pessoa, revisar, reescrever texto adequando as características do gênero, as exigências, as regras, reconhecer a função dos recursos para aprimorar a comunicação e utilizar os recursos no próprio texto, ou seja, tudo aquilo que a gente conhece da parte teórica, de fato nós colocarmos em prática. E já na abertura do seu módulo 18, na página 31, você tem aqui a imagem da cena do filme As Aventuras de Pi. E tem uma questão aqui bem interessante. É uma história em que vive um rapaz que convive com um tigre num bote salva-vidas por dias e dias. Isso pode ser verossímil? Pode ser verossímil, desde que essa verossimilhança interna, se essa convivência que foi relatada no filme justifique ser possível um tigre faminto estar com um ser humano sem acontecer nada, então é possível sim. Nós chamamos de verossimilhança interna, quando tem uma realidade paralela que foi criada, mas dentro do trabalho, da narrativa ali, do texto, a gente percebe que pelo texto construído foi possível sim essa convivência. Como você imagina que o diretor Ang Lee conseguiu contar uma história em que durante boa parte da narrativa o jovem divide um bote com um tigre? Bom, no caso do diretor do filme, o ator não ficou em contato exatamente com o tigre. Na verdade, essa imagem de tigre foi inserida de forma digital. Então, por quê? Porque a gente sabe que na realidade não é possível assim um tigre faminto não ir lá e atacar o humano. Mas, como eu disse, na construção do filme, que vale a pena você assistir, pela forma que foi construído, é possível. Isso a gente chama de verossimilhança interna. E é uma narrativa ficcional. Lembram-se o que é narrativa ficcional? A ficção é uma história inventada. Ela é inventada e nessa invenção pode ser criada uma realidade paralela, uma realidade que não é essa que nós vivemos, mas que ela existe e algumas coisas são possíveis de acontecer. E é assim que nós chamamos na questão da ficção, é uma história inventada. Já na página 32, nós temos aqui, narrativas ficcionais são as que trazem histórias inventadas. Algumas têm histórias semelhantes às que ocorrem na realidade, outras elas narram fatos e personagens também que são extraordinários. E aqui você tem alguns exemplos que com certeza você já deve ter tido contato com algumas dessas narrativas. Por exemplo, nós temos Alice no País das Maravilhas, que teve acontecimentos e personagens extraordinários. E agora eu te convido a revisitar esse universo de textos que você já conheceu. Por quê? Porque agora que você sabe que são narrativas de ficção, você precisa perceber qual foi a organização do texto para você poder produzir os seus. Então, nessas narrativas, elas acontecem em algum lugar, existem personagens,
acontecem problemas, conflitos, tem o ápice, o clímax da sua história até acontecer o desfecho. Então, você vai lembrar das narrativas que você já passou, que são ficcionais, tem personagens extraordinários. É bom reler, inclusive, para você ir observando como foi construída a estrutura desse texto. E aqui tem outros exemplos, ó. Tem a Cinderela, tem cena do filme Pokémon, e eles têm uma verossimilhança interna. É uma realidade paralela que aconteceu, né, que foi narrada, mas como os fatos vêm sendo contados, a gente leva numa boa essa realidade inventada, porque uma coisa vai puxando a outra e aí acontece. E coisas que no mundo real não aconteceriam. Na página 33 você tem a definição de verossimilhança. Verossímil é aquilo que é semelhante à realidade. Verossimilhança externa é aquilo que acontece na realidade, né? A semelhança que tem entre o mundo ficcional e a nossa realidade. A interna é aquilo que é possível na realidade paralela que foi inventada. Aí você tem uma atividade oral, que você tem a imagem do João e o pé de feijão, e aqui tem histórias tradicionais que os lobos falam. Histórias que os lobos falam, a gente lembra do quê? Chapeuzinho Vermelho. Porquinhos que constroem casas, os 3 porquinhos. João e o pé de feijão, a Bela Adormecida, feijões gigantescos, princesas que adormecem. Então, são narrativas extraordinárias que você já teve acesso e que agora você pode revisitá-las para poder entender qual que é o funcionamento dessas narrativas. Você tem atividade oral na página 34, que tem personagens, olha só, do Senhor dos Anéis, nós temos o Sméagol, tem aqui os Piratas do Caribe, tem alguns personagens, o vilão, por exemplo, tem cenas do filme Avatar, e já observando já as características desse personagem, nós já percebemos que eles são de verossimilhança de um universo paralelo, tá? E aqui também nós temos as personagens com os efeitos. Então, assim, tem a personagem que foi criada digitalmente e o personagem que estruturou, da vida real, que estruturou esse personagem da ficção. Tem perguntas que você pode se fazer. O que leva os diretores de cinema a se empenharem tanto na caracterização de personagens como essas que nós observamos, né? Do Avatar, do Senhor dos Anéis? É porque, assim, eles se empenham tanto nesse visual que é para nos mostrar esse incomum. Personagens insólitos, esses que são incomuns na realidade, para ficar mais coerente com aquilo que eles também querem demonstrar nos personagens e ações marcantes que vão ser trabalhadas. Você acha que a criação e a caracterização de personagens incomuns nas narrativas é tão importante como nas narrativas cinematográficas? Sim. Ela é importante porque o leitor precisa perceber mesmo claramente essas características que são diferenciadas. Então precisa sim ter um empenho para isso, né? Para se enfatizar, para conseguir demonstrar o que é diferente da realidade. No cinema, o diretor recorre a efeitos especiais, que é na maquiagem, na computação gráfica, para criar o personagem, cenários que são coisas novas, nunca vistas, né, pelos espectadores. E os escritores? Os escritores fazem o quê para enxergar esses personagens e cenários? Veja bem, o escritor ele vai utilizar os sinais de pontuação para demonstrar as emoções, sentimentos, perguntas, falas de personagens, mas também a descrição. É aí que entra a descrição. Se o seu leitor não está vendo o personagem, vai ser através da riqueza de detalhes que você vai dar sobre o personagem
que o seu leitor vai começar a imaginar como é, que sentimentos ele tem, quais são os hábitos, qual é a forma física. Então a descrição serve para isso, para fazer com que o seu leitor imagine, que ele tenha essa possibilidade de imaginação. Você não pode apenas contar, narrar os fatos. Para você trazer esse extraordinário, você precisa descrever o que é extraordinário, como as coisas são. Isso nós temos na página 35. Na página 36 tem uma atividade que nós vamos realizar na próxima semana. Na página 37 nós também vamos realizar na próxima semana. Por quê? Porque eu te convidei a reler alguns textos, observar a estrutura narrativa, você vai fazer a tarefa de casa e assim nós teremos condições de fazer efetivamente o seu texto da sua narrativa ficcional. Em casa você tem tarefa na página 38 e 39. Essas duas páginas você vai postar as respostas lá na plataforma, que elas vão te fazer algumas provocações e vão trazer os conceitos novamente para que você relembre, observando questões das personalidades, recursos de linguagem, enfim. Vocês vão revisitar textos, serem bem observadores, para que vocês vão construindo a ideia da narrativa ficcional que vocês irão redigir com a minha orientação. Então, bem-vindos ao nosso segundo bimestre. Espero que vocês tenham sentido aí do que trata esse novo módulo, a narrativa do que quase tudo é possível, e estou à disposição para mais esclarecimentos. Um beijo no coração de vocês.